Raabe. Louvado seja sempre o nome de nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Deus continue te abençoando. Desde já agradeço por sua presença aqui. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeã. E nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia, onde nós estamos estudando sobre essas mulheres, aprendendo e praticando. E hoje, como o título diz, nós iremos falar um pouco de Raabe. O que é que você sabe de Raabe? Você já parou para estudar um pouco sobre a história de Raabe? Nós iremos compartilhar com vocês o nosso entendimento com base nessa história, que se encontra no livro de Josué e o seu capítulo é o 2, aonde diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. E aqui começa onde Raabe aparece. Ali chegou, então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram. O interessante é que na Bíblia, o nome Raabe, a história de Raabe, aparece aqui no livro de Josué. Observe que não tem nada a ver. A história, ela vem narrar a história de Josué, mas de repente Deus aí abre um espaçozinho para falar um pouco dessa mulher. Qual é a nossa compreensão? Nós acreditamos que Raabe, a história, o relacionamento entre Deus e Raabe já existia muito antes de dessa história aqui, muito antes de os espias chegarem na cidade de Jericó. Raabe já tinha ciência que existia o único Deus, o Deus o Todo-Poderoso, que era o Deus de Israel. Ela já tinha essa ciência porque as histórias que o Senhor, os milagres que o Senhor tinha feito no Egito, as histórias se espalhou por todo o canto da terra. Então isso chegou ao conhecimento de Raabe. Então o que é que nós acreditamos? Que nos seus momentos de tristeza, seus momentos de dores, Raabe, por ouvir falar de um Deus que se importava, de um Deus que era amoroso, que era poderoso, eu, irmão Luciano e o canal Mais de Campeã, acreditamos que dentro do coração de Raabe começou a nascer a fé, começou a surgir a fé. Então, muito antes de os espias enviados por Josué chegar à cidade de Jericó, Raabe, ela já tinha uma intimidade, um certo tipo de intimidade, porque ela ainda não conhecia Deus, mas a fé já estava brotando no seu coração. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é nada mais, nada menos que os feitos do Senhor. E foi o que Raabe ouviu e guardou no teu coração. Então, agora imagina comigo. Raabe está lá na sua casa. Raabe, a Bíblia destaca ela como uma meretriz, como uma prostituta. Mesmo sendo uma jovem mulher, ela já tinha essa vida. Eu acredito que não foi por escolha, foi falta de opção. Mas quando Deus lhe envia uma oportunidade, Raabe, ela agarra essa oportunidade com toda a sua força. Observe que, como é que nós compreendemos? Olha o trabalhar do Senhor na vida de Raabe, como nós falamos. De repente, a Bíblia está narrando a história de Josué, a Bíblia está narrando a história de Moisés, de Josué. De repente, abre um espaçozinho para falar dessa mulher. Deus, certamente, eu digo assim, sabe, crendo no meu coração, que Deus, as orações de Raabe chamou a atenção do Senhor. Como está lá escrito no livro de Jeremias, Jeremias 29, o capítulo 12. O Senhor disse que todos aqueles que chamar por ele, que ele ouviria e atenderia. Então, de repente, o Senhor se importa com Raabe e aí envia em meio a uma multidão. Muitas outras casas, muitas outras famílias existiam ali. Porém, Raabe conseguiu chamar a atenção de Deus. De repente, Raabe até pensou que Deus não estava nem aí para ela.
sem saber ela que o Senhor já estava enviando mensageiro para a sua casa. Por quê? Porque ela teve fé, porque ela acreditou no que ela ouviu falar. Ela não conhecia, não tinha intimidade com o Deus de Israel por ser uma estrangeira, mas só em ouvir falar criou esperança no seu coração, devido à vida que ela levava, devido à forma que ela era tratada por ser uma mulher de família fraca, por ser uma prostituta. Muitos homens não a respeitavam. Muitas mulheres discriminavam, eu acredito que ela era rejeitada até mesmo pelos seus familiares, mas ela, quando ouviu falar que existia um Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho, ela segurou a oportunidade no seu coração. Rabi agarrou essa oportunidade. Então a Bíblia narra que esses homens, esses espias, os israelitas, eles vão para a cidade de Jericó, enviado por Josué. Só que o rei de Jericó fica sabendo que esses homens estão lá para espionar a terra. E o que é que Raabe faz? Raabe acolhe esses homens e esconde esses homens. Fazendo isso, ela se arrisca, porque se o rei desconfia que ela teve essa atitude, certamente mandaria matar ela e toda a sua família. Mas Raabe se apegou na esperança, na fé de que aqueles dois homens eram a esperança, a resposta que o Deus, o Todo-Poderoso, havia lhe enviado. Ela acreditou. Raabe não desperdiçou, ela colocou sim a vida dela em risco, a vida da família dela em risco, mas ela preferiu agarrar a oportunidade, ela preferiu a manifestar a fé. Então, ela escolheu manifestar a fé dela. Por quê? Porque algo já estava crescendo dentro do seu coração. Só em ouvir falar. Ela ouviu falar que o Deus dos israelitas tinha abrido o mar vermelho. Então, de repente, aqueles homens, de uma forma, parecendo até de uma forma, até, como é que eu posso dizer, por um acaso, algo assim natural, ou simplesmente coincidência. Mas o que nós acreditamos que era Deus operando, respondendo às orações daquela mulher que nós acreditamos que tinha noites de tristeza, noites sofridas, que nos momentos de angústia, e depois de ter clamado a tantos deuses, depois de ter batido em tanta porta e não ver mudança na vida, ela resolve agora a depositar a fé dela no Deus dos israelitas, no Deus que libertou o seu povo do Egito. Então, Deus envia o socorro de uma forma até discreta, porque para muitos foi simplesmente os espias, para muitos era a morte. Para muitos, Deus enviou o princípio de morte, porque aqueles homens foram lá para espionar a terra. Mas para Raabe, Deus enviou vida, Deus enviou oportunidade, libertação. Deus enviou o socorro que ela tanto esperava. Raabe, ela foi uma mulher de decisão. A Bíblia diz que quando Raabe ela ajuda aqueles homens, ela faz um acordo. Ó, vou ajudar vocês, mas vocês terão que me prometer, em nome do Deus de vocês, que vocês ajudará a minha família, não deixará que minha família morra. Então, os dois homens, eles fazem essa aliança com Raabe, sugerindo que ela viesse colocar uma corda vermelha na janela da sua casa, que quando a eles viesse, quando o Senhor entregasse a terra nas mãos deles, eles se lembrariam e pouparia a casa de Raabe. Raabe, ela vivia uma vida de tanta humilhação, uma vida de uma situação financeira tão pecuária, que ela morava, a Bíblia diz que ela morava no muro da cidade. No muro da cidade era um local onde as pessoas primeiramente seriam atingidas. Era onde os soldados moravam, era onde as pessoas que não tinham condições financeiras ficavam. Então ali era a casa de Raabe, mas foi ali mesmo que o Senhor
protegeu ela. A Bíblia diz que no dia da batalha, a casa de Raabe não foi tocada. A Bíblia diz que a família de Raabe não foi tocada, porque Raabe, quando ela ouviu falar do Deus o Todo-Poderoso, o Deus que se importa, ela resolveu manifestar a fé, ela resolveu a crer. Raabe, se você não sabe, ela é uma das mulheres que aparece lá na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela casou com Salmão e foi mãe de Boaz. Raabe, ela, ela foi uma mulher assim que, para os olhos de muitos de nós nos dias de hoje, não teria como ela fazer parte, ser uma das mães do Senhor Jesus. Como é que Deus faz? Deus, às vezes você de repente acha que não tem jeito, às vezes você pode até pensar que Deus não está te ouvindo, que você não pode fazer parte do povo de Deus. E aí, olha que Deus faz, Deus pega uma prostituta e coloca como uma das mães do Senhor Jesus. Ele pega uma prostituta e coloca no meio do povo, o povo que é o povo santo, o povo escolhido. Raabe, mesmo sendo jovem, não era casada. Raabe não tinha filhos. Então, ela agora vem morar junto com o povo de Deus e ter experiências novas, conquistas e lutas também novas. Raabe, como falei, ela se casa, ela se torna mãe e ela continua sendo uma mulher de fé. Imagine aí você quantas maravilhas que o livro não relata, porque esse livro está narrando a história de Josué, não é uma história exclusiva de Raabe. Então, veja bem como o Senhor mostra o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Eu acredito que em algum momento na sua vida, Raabe, de tanto orar e não ter resposta, eu acredito que ela pensou que não tinha jeito para ela. Acredito sim que, de certa forma, ela pensou que ninguém se importava com ela, que não estava nem aí para ela. Quem sabe você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, tem orado, tem no seu momento de intimidade, no seu momento de tristeza, você pensa que ninguém se importa com você, você que de repente tem orado bastante ao Senhor, pensa que Ele não está te ouvindo. Nós queremos te dizer que Deus está te ouvindo e que Ele se importa contigo. E que Ele já enviou o socorro para a sua vida. De repente, Deus está agindo em seu favor e você se encontra, sai para baixo, desanimado, até desacreditado. Mas no seu coração existe sim uma fé, uma crença que existe um Deus que socorre aqueles que o chamam por Ele. Então, eu quero dizer para você que Deus está te ouvindo, sim. Assim como Deus, Ele envia dois homens na casa de Raabe, ele abre um espaço na história, eu acredito que Deus mudou sim essa história para poder, o caminho, a estratégia dessa história para poder salvar Raabe, para poder mudar, para poder transformar a vida de Raabe. Assim como o Senhor Jesus, ele poderia ter feito um caminho mais curto, mas ele preferiu fazer um caminho mais longo a ponto de caminhar 3 dias para poder falar com uma mulher. Eu acredito que Deus ele é capaz de secar rios e derrubar muralhas para te ajudar. Então que você seja que nem Raabe, seja de fé, seja de atitude, porque Raabe teve atitude. Eu acredito que ela orou, que a fé surgiu no coração dela, ela agarrou o momento oportuno, mas quando ela teve que tomar a decisão certa, ela tomou. Raabe colocou a sua vida em risco, colocou a vida de sua família em risco, mas ela tomou a decisão certa. Às vezes na vida, nós precisamos sim tomar atitudes difíceis, decisões difíceis. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos perder, nós precisamos depositar a nossa fé nas mãos do Senhor. Então que você seja que nem Raabe. Não deixe que o medo, porque a Bíblia diz que eles tiveram medo. Ela reconhece o poder de Deus. Ela fala diante dos espias: todos sabemos que
O Deus de vocês entregou essas terras nas suas mãos. E todos nós estamos temendo. Então, ela mesmo com um pouco de medo, ela tinha medo no seu coração, porque aquele povo estava indo para matar, para destruir, estava sondando para destruir aquela terra. Mesmo com esse pouco de medo, ela se agarrou na esperança de que existia um Deus misericordioso, um Deus que se importa, um Deus que cuida. Então, com você não é diferente, de jeito nenhum, com você não é diferente, porque Deus também se importa contigo. Então, que neste momento que você está ouvindo essa mensagem, que você fale com o Senhor, que você continue acreditando no Senhor, porque Ele está te ouvindo, as suas orações não têm sido em vão. O Senhor tem te ouvido e o Senhor já te enviou o socorro. Guarda isso no seu coração. Não deixe, não seja que nem a cidade de Jericó. A cidade de Jericó esperou que chegasse o dia da sentença, e ainda assim não acordaram. Não seja que nessa cidade. Abra o seu coração para o Senhor Jesus entrar e assim como Ele transformou a vida de Raabe, que Ele possa transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus, Ele se importa com você, Ele cuida, Ele quer caminhar junto contigo. Deus, Ele quer transformar você, Ele quer fazer de você uma ferramenta. Não pense que você está sozinho, não pense que você é um fracassado, não pense que Deus quer que você viva uma vida de derrota. Não, Deus te chamou para ser mais que vencedor. Eu, o irmão Luciano, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, de eu ter um pouco mais de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, eu pensava que como é que eu vou fazer parte da promessa se eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu não pertenço ao povo de Deus. Tinha esse pensamento. Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais da palavra, eu comecei a compreender que através do Senhor Jesus Cristo há uma grande oportunidade nas nossas vidas. Deus, Ele nos dá a veste nova, Ele transforma a nossa vida. Então, assim como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mudou a vida de Raabe, Ele quer mudar a sua. Abre o seu coração, porque o Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração. Convide Ele para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, porque com certeza Ele vai te fazer muito feliz. E nós do canal Mar de Campeã, mais uma vez agradecemos por sua presença. Pedimos a você, se quiser, é claro, que curta, que compartilhe, que comente, fique à vontade. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Forte abraço.